Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA, episódio na íntegra, exclusivo para apoiadores. Eu vou postar a primeira parte no feed aberto também, no YouTube, no Spotify, nos principais aplicativos, na qual falarei sobre a matemática da classificação para os playoffs. No leste está bem definido, no oeste vai ser uma briga até o domingo, que é o último dia da temporada regular. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o futebol, eu ia falar futebol americano universitário, o basquete universitário, que teve a parte decisiva do March Madness. Sim, estamos em abril, mas ainda é o March Madness. E depois de analisar, pensar, eu defini as minhas seleções All-NBA, que são as seleções da temporada, primeiro, segundo e terceiro time. Então, essa parte do basquete universitário e da All-NBA vai ser exclusiva para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição, R$14,90 por mês, e você ainda assina por um ano, pagando por Pix com desconto, ou você paga R$14,90 por mês com o seu cartão. Tudo simples lá no site caradosesportes.com.br. Tem um link na descrição de novo. Vamos ao programa. Vamos começar pela Conferência Leste, que a gente pode passar rápido, porque já tá bem definida, né? Quem tá assistindo no YouTube tá vendo na tela. O Cleveland Cavaliers tem 62 vitórias e 16 derrotas, é o número 1, não vai sair dali. O Celtics não vai sair da 2, o Knicks não vai sair na 3. A única coisa que tá indefinida é ali o Bucks e os Pistons, né? Que eles se enfrentam duas vezes ainda até o término da temporada regular. Os Pistons estão jogando nesse momento contra o Sacramento Kings, se eu não me engano. Estavam vencendo a última vez que eu olhei, mas vai ser ali basicamente uma minissérie de playoffs entre eles dois, porque eles se enfrentam duas vezes. E quem tá assistindo no YouTube, sim, meu cabelo tá enorme, tem que cortar o cabelo, tá parecendo aquele cara que disse que só vai cortar o cabelo quando o Manchester United vencer 5 jogos consecutivos. Se eu fizer isso com o Tottenham, eu nunca mais vou cortar meu cabelo, né? Mas então é isso, no leste, bem definido, os play-ins também, talvez o Heat possa passar. Eles têm 78 jogos, né? Então, chance 4 jogos poderia passar o Chicago Bulls, né? Mas vai ser isso, né? Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat brigando ali para quem vai ser varrido pelo Cavaliers e pelo Celtics. Esse é o cenário da Conferência Leste, né? A Conferência Oeste, esquece, né? Acho que dá até pra botar um pouquinho mais de zoom aqui na tela. Não, mas aí ficou meio ruim. Aqui tá bom. Aqui tá bom, né? Tá bom. Isso tudo pra quem tá escutando o podcast é ótimo, porque no YouTube tá com a classificação na tela, né? Oklahoma City Thunder vai ser a seed número 1, Houston Rockets vai ser a seed número 2, o Lakers matematicamente não, né? Porque eles têm ali 2 vitórias a mais que no 8º colocado, que é o Memphis Grizzlies, mas eles estão jogando muito bem, né? Eles vêm de 2 vitórias consecutivas, o Luka vem jogando muito bem, mas ainda não tão livres, né? E aí você tem o Denver Nuggets, 4 derrotas consecutivas, 47 vitórias, 32 derrotas, né? Faltam mais 3 jogos pra jogar, né? Enquanto Clippers, Warriors, Timberwolves e Memphis Grizzlies, cada um tem 4, né? No momento dessa gravação, e no momento que você estiver escutando, pode estar bem diferente também, né? Porque isso tudo tá mudando muito rápido. O Clippers, se não me engano foi domingo, eles não jogaram e subiram, né? Se bem que nessa segunda-feira não tem jogo relevante da Conferência Oeste. Mas enfim, os Nuggets estão num momento muito ruim. A sensação que dá é que aquele jogo contra o Minnesota Timberwolves, né, da prorrogação dupla, a sensação que dá é meio que aquele jogo quebrou eles, né? Porque você desperdiçou um dos melhores jogos da história de um jogador na NBA, que foi o triplo-duplo de 60 pontos do Nikola Jokic, e teve aqueles erros do Westbrook, e desde então o time não se encontra. Teve a lesão do Jamal Murray também, né, que o Michael Malone, treinador da equipe, falou que espera que o Jamal Murray esteja saudável para os playoffs. O banco é muito fraco e fica mais evidente com essa queda de rendimento do Westbrook do mês pra cá, né? E a gente teve um vídeo do Jokic no banco, né? Tipo,
reclamando, né, e basicamente ali gesticulando o que deveria ser feito e tal, com os companheiros de equipe, o que é normal, mas eu acho que mostra um pouco de... seria natural o Jokic estar cansado, né, o time exige tanto dele, ele tá fazendo um ano absurdo, e ainda assim você tá nessa situação de que tem um cenário possível que os Nuggets cairiam pro play-in, né, nessa temporada, né, que seria desastroso pra equipe. Você tem Clippers, Warriors, Timberwolves, Memphis Grizzlies, todos com 46 vitórias e 2 derrotas. Os Grizzlies que vinham numa queda que parecia certo que eles seriam um dos 2 times desse grupo que ficariam no play-in, mas venceram 2 consecutivas, né? Venceram o próprio Detroit Pistons, time para o qual eu torço, e parece que, sei lá, aquela coisa do futebol brasileiro, né? Que você demite o técnico pra gerar um fato novo. Os Grizzlies demitiram Taylor Jenkins. Pelo menos por enquanto parece que gerou esse fato novo, né? E a questão aqui também é que tem muito confronto direto nesses jogos, né? Eu separei aqui, o Memphis Grizzlies joga contra o Minnesota Timberwolves nessa quinta-feira e contra o Denver Nuggets. E se os Nuggets continuarem perdendo esse jogo aqui, né? Os Nuggets têm uma vitória a mais que os Grizzlies, né? Se eles perdem e os Grizzlies vencem esse jogo, né? E continuam numa série de vitórias, pode jogar os Nuggets pro play-in, né? Enquanto o próprio Denver Nuggets tem o Sacramento Kings, que tá dentro do play-in, não vai sair, não tem como subir. Então, basicamente ali se o jogo contra o Mavericks vai ser em Sacramento ou vai ser em Dallas. Aliás, parênteses aqui, eu tuitei sobre isso. Vocês estão ouvindo a classificação, né? Tá todo mundo empatado aqui. 8 times. Antigamente eram 8 times que iam pros playoffs, né? E agora você tem um play-in, que é basicamente a repescagem. Do 7º ao 10º, os times vão pro play-in. O 7º enfrenta o 8º, quem vencer vai aos playoffs. Quem perder enfrenta o vencedor do jogo entre o 9 e o 10 pela última vaga, pela seed número 8. E você olha hoje, o Sacramento Kings tem 8 vitórias a menos que o Memphis Grizzlies, né? A mesma coisa do Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks tem um jogo a mais, mas tanto Kings quanto Mavericks tem 38 vitórias, né? É foda, você joga uma temporada inteira de 82 jogos e um jogo só na NBA, tudo pode acontecer. Então, existe um cenário, sei lá, que o Golden State Warriors cai pro play-in, e aí no jogo contra o Dallas Mavericks, sei lá, o Stephen Curry faz a terceira falta no início do primeiro quarto e fica em problema de falta, e os Warriors perdem esse jogo e estão fora dos playoffs, né? Caso seja o segundo jogo do play-in, né? Então, perdem primeiro pro Timberwolves, né? Algo do tipo, que é possível. Então, eu sou pró play-in. Eu acho... Assim, se você não quer ir pro play-in, tenha uma das 6 melhores campanhas, que isso não vai ser um problema. E acho que traz alguns jogos relevantes e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o argumento de quem é contra, por conta de um cenário como esse, né? Não sei se poderia ter alguma regra que diz, pro play-in acontecer, tem que ter uma vantagem de, sei lá, até 2 vitórias. Se o 9º não tiver dentro de uma margem ali de 2 vitórias pro 8º, não tem play-in. Algo do tipo, né? Que aí eu acho que seria difícil, mas eu entendo o lado de quem é contra o play-in por conta disso. Parece meio injusto mesmo, mas voltando aí aos jogos, o calendário, os Nuggets enfrentam Kings, tem esse jogo chave contra os Grizzlies, e enfrentam o Houston Rockets, que domingo deve descansar jogadores, né? Porque eles já estão presos ali na seed número 2, né? Não tem como subir, não tem como descer. E ao menos que eles queiram empurrar os Nuggets pra baixo, né? Mas eu também não vejo muita motivação pra isso. Os Grizzlies enfrentam nessa terça-feira o Charlotte Hornets, Timberwolves na quinta-feira, jogo gigante, e Denver Nuggets na sexta, e Dallas Mavericks no domingo. Esse jogo contra o Timberwolves também, acho que
Quem vencer desse jogo provavelmente vai continuar sonhando com o play-in. Quem perder provavelmente... Quer dizer, quem vencer esse jogo vai continuar sonhando com uma vaga direta. Quem perder provavelmente vai ficar ali resignado ao play-in. Os Wolves enfrentam o Milwaukee Bucks na terça-feira. Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets e Utah Jazz, né? É o calendário mais fácil ali. Tem 2 vitórias grátis aqui nos últimos 2 jogos. É vencer Bucks e Grizzlies, o que eles podem certamente fazer, porque o Minnesota Timberwolves vem 5 vitórias consecutivas, vem jogando um basquete acho que talvez o melhor basquete na NBA nesse momento. Acho que, considerando que o Thunder perdeu 2 consecutivas e tal, o Anthony Edwards vem jogando muito bem. Golden State Warriors tem o Phoenix Suns, que eu não sei se eles matematicamente estão fora, mas eles têm mais quantos jogos pela frente? Eles têm 78 no momento, tem mais 4 jogos. É possível, mas improvável. Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Portland, 2 jogos bem acessíveis. E aí um jogo contra o Clippers, né? Que aí também é confronto direto, né? Os 2 times estão empatados, enquanto o Clippers tem Spurs, Rockets, Kings e Warriors, né? O Clippers também tem um calendário acessível. Vai ser até o fim. Vai ter podcast Cara dos Esportes novo na noite de domingo, com os confrontos do play-in, como ficou a classificação final, e a gente vai falar tudo sobre isso, mas vai ser até o fim na Conferência Oeste, né? Meu palpite é que o Minnesota Timberwolves consegue subir ali pro top 6, porque é o time que vem jogando melhor, e eu acho que o Golden State Warriors vai ser o outro. Acho que o Clippers, por mais que o calendário não seja difícil do Clippers, eu acho que num confronto direto entre Warriors e Clippers, eles vencem, e o Timberwolves tem o calendário mais acessível, e aí eu acho que a gente vai acabar vendo Grizzlies e Clippers no play-in, Warriors e Timberwolves indo direto aos playoffs, né? E em termos de chaveamento, nesse momento seria Lakers e Warriors, para a NBA seria incrível, e Nuggets e Clippers, né? E aí pode ser Nuggets e Timberwolves, Nuggets e Warriors e tal. Então basicamente isso em termos... E foda que você vai pro play-in, é um jogo perigoso, né, de se jogar. Eu prefiro enfrentar o Houston Rockets do que o Los Angeles Lakers. Só que você não pode, eu vou pro play-in pra fugir do Lakers pra ir enfrentar o Houston Rockets, porque o play-in é muito perigoso, né? Mas se você é o Clippers, se você é o Grizzlies, se você é o próprio Timberwolves ou Warriors, pode não ser o pior cenário do mundo. Você foge dos Lakers e enfrenta o Houston Rockets, um time que eu acho que vai ter muitas questões que vão se manifestar nos playoffs, né? A questão da falta de uma super estrela capaz de criar o próprio arremesso ali com consistência. Mas é esse o cenário do Oeste e do Leste nesse momento. Se torne apoiador para ter acesso ao podcast na íntegra e ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, que segue agora exclusivo para os apoiadores.